Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. Você já sabe, é o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 21 e 22 de setembro deste ano de 2016. Karina, aliás, eu estou me lembrando que durante a sessão, uma brincadeira que foi feita pelo ministro Edson Fachin, conhecidamente um especialista em direito de família, ele até brincou alguma coisa do tipo, até que enfim, direito de família em debate aqui no plenário do Supremo. Exatamente. E foi exatamente isso, né, Karina? Um debate importante, inclusive, com repercussão geral, do ponto de vista técnico-jurídico, e repercussão social pela importância do tema que foi julgado. Social e jurídica, já que o tema filiação e paternidade, reconhecimento de paternidade, foram temas tanto da quarta-feira como do início da sessão de quinta-feira, em que o Supremo acabou reconhecendo a paternidade de uma pessoa, embora já falecida, há 30 anos buscava esse reconhecimento dessa paternidade e o Supremo acaba colocando um ponto final nessa longa história e nessa batalha judicial que chegou aqui no Supremo por meio de uma ação rescisória. Mas na quarta-feira, uma decisão de extrema importância foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que o pai biológico tem responsabilidade sim, embora uma pessoa já tenha reconhecido como pai aquele que tenha uma afetividade já reconhecida judicialmente. Então, a paternidade socioafetiva, embora já reconhecida judicialmente ou não exime a responsabilidade do pai biológico. E durante a sessão, vários ministros votaram. O ministro Celso de Mello deu as suas razões do voto, lembrando os objetivos da República, do tratamento igualitário, de uma sociedade sem preconceito e discriminação, dizendo que não se poderia dar um tratamento diferenciado para essas duas paternidades. O ministro Dias Toffoli lembrou do direito ao amor e do dever desse pai biológico em manter essa criança, a manutenção da saúde, da educação, da vestimenta, e que se ele colocou essa criança no mundo, ele tem responsabilidade sobre ela, embora ela tenha sido criada por uma outra pessoa, os laços de afeto. Existe sim essa responsabilidade. Essa foi a decisão tomada na quarta-feira, cuja tese da repercussão geral, como você disse, como que trata-se de um requisito para a propositura desses recursos extraordinários e essa decisão acabará servindo para a decisão de outros processos que estavam aguardando esse julgamento, foi fixada apenas na tarde da quinta-feira. Mas na quinta-feira nós tivemos também um outro grande destaque. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte foi alvo, não propriamente a universidade, mas duas leis do estado potiguar do Rio Grande do Norte, que acabavam, de uma certa forma, gerando reflexos e obrigações na Universidade Estadual, acabaram também sendo julgadas no plenário de quinta-feira. Um assunto envolvendo contratos da Petrobras também foi retomado, mas o julgamento não finalizado, e esse caso de reconhecimento dessa paternidade, de investigação de paternidade, que há 30 anos já estava sob júdice, realmente definido na quinta-feira. Então, julgamentos muito importantes e, como disse o ministro Fachin, enfim, direito de família no plenário do Supremo. E exatamente o que nós vamos ver agora, começando exatamente com a sessão plenária da quarta-feira, em tema que, como já bem esclareceu a Karina, ele voltou justamente por conta da chamada definição de tese. Vamos ver isso no segundo bloco, já que se tratava de um recurso extraordinário. O tema começou, o debate, o tema foi debatido, foi discutido, e numa primeira fase, antes da definição dessa tese em recurso extraordinário, houve o julgamento do mérito propriamente dito. Por maioria de votos, 8-2, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, relembrando, na sessão de quarta-feira, que a existência de paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. O Pleno considerou que o princípio da paternidade responsável impõe que tanto vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto aqueles originados da ascendência biológica, devem ser acolhidos pela legislação. No julgamento, a maioria dos ministros decidiu que quem tem uma paternidade socioafetiva pode reivindicar a paternidade biológica e solicitar os direitos garantidos em lei por este reconhecimento. Os ministros analisaram o caso de uma mulher de Santa Catarina. Ela foi registrada pelo padrasto quando criança e conviveu com ele durante toda a infância.
Quando chegou à adolescência, descobriu a existência de um pai biológico e pediu o reconhecimento da paternidade com a mudança do nome, registro de nascimento e a garantia dos direitos de herança. No sentido de declarar a paternidade da autora, reconhecendo-se como filiação paterna, o senhor fulano de tal, determinando a retificação de seu registro civil, constando o nome do verdadeiro pai, constituindo o direito da demandante em perceber pensão nos termos e valores acima indicados, ratificando os alimentos provisórios concedidos e ainda condenando o demandado ao pagamento das dívidas comprovadas. A Justiça do Estado aceitou o pedido e o pai biológico reconheceu a adolescente como filha, mas questionou na Justiça os direitos que ela teria como herdeira. A alegação foi de que a paternidade socioafetiva, que já existia, deveria se sobrepor nesse caso, já que ele também não sabia da existência da filha até ser submetido a exames de DNA. O caso tem repercussão geral reconhecida e vale para decisões semelhantes. A principal discussão entre os ministros foi confirmar se o vínculo afetivo poderia se sobrepor ao biológico do ponto de vista legal. Todos os filhos são iguais. Filhos matrimoniais, filhos extramatrimoniais, filhos adotivos, filhos socioafetivos, filhos decorrentes de um processo de reprodução assistida. Todos são iguais na esteira do que prevê a nossa Constituição Federal. No voto, o relator ministro Luiz Fux lembrou que a Constituição Federal reconhece igualdade de filiação aos herdeiros adotivos e biológicos. O ministro também argumentou que o Código Civil de 2002 reconhece as relações de parentesco como civis ou naturais, ou seja, afetivas ou sanguíneas. A importância da paternidade afetiva já foi reconhecida pela Justiça, segundo o ministro, nos casos de adoção e de inseminação artificial, por exemplo. No voto, o relator negou o recurso do pai biológico e disse que a filha deveria ter o direito de filiação reconhecido, já que não houve abandono afetivo. Nas instâncias de origem, não houve o reconhecimento de qualquer elemento que evidenciasse um abandono voluntário da autora em relação ao ascendente biológico, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da paternidade biológica e também da existência da paternidade socioafetiva, devendo ser mantido o acórdão de origem, que reconheceu os efeitos jurídicos do vínculo genético relativos ao nome, aos alimentos e à herança em decorrência da filiação biológica que foi perquirida pela filha contra o verdadeiro pai. Com esses fundamentos, senhora presidente, a Igreja Corte, os representantes do Ministério Público, eu estou acompanhando, negando o provimento ao recurso ordinário. Eu tenho a impressão que o ideal talvez fosse aperfeiçoar a tese no final, mas, de qualquer maneira, o que eu assento é que a paternidade socioafetiva, declarada ou não um registro público, ela não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica. O ministro Edson Fachin abriu divergência e foi seguido pelo ministro Teori Zavascki. Considerou que o recurso deveria ser parcialmente negado. Admitir a multiparentalidade como meio para acomodar, ao mesmo tempo, o vínculo biológico e o vínculo socioafetivo, com toda a vênia, em meu modo de ver, é confundir o direito de conhecer a própria origem, que precisa ser assegurado nesse caso, em meu modo de ver. Portanto, direito de conhecer a própria origem, como direito da personalidade que é, e foi adotado expressamente no artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem que isso signifique ser filho do genitor biológico ou do ascendente genético. Não se nega ao filho socioafetivo o direito de conhecer seus vínculos biológicos. Há, sim, direito subjetivo apto a fundar pretensão legítima para auscultar o que se chama a voz do sangue. O que não cabe na expressão constitucional da filiação, segundo o nosso olhar, é confundir aquilo que decorre do direito fundamental, a identidade pessoal, com o estabelecimento de vínculo parental.
É certo que a desconstrução material da socioafetividade pode fundamentar a desconstituição do parentesco jurídico, em proveito de constituição de novos vínculos socioafetivos com o genitor biológico, com os pais adotivos. A desconstituição do vínculo de socioafetividade sem embargo, cabe ressaltar, somente é possível por iniciativa do filho quando o vínculo relacional não mais persiste. E aqui o filho ou a filha não tomou a iniciativa dessa desconstituição. Nós estamos diante de uma demanda para a revelação da paternidade biológica. Isso não significa que essa relativa disponibilidade do vínculo jurídico parental seja automaticamente oponível ao genitor biológico. Em outras palavras, a filiação, embora construída na realidade das relações sociais e dos vínculos de afeto, não é uma escolha arbitrária do filho. Não há um direito potestativo de escolher de quem se será filho e de quantos pais se será filho. Por isso, senhor presidente, e concluindo essa síntese, ante o exposto, no caso dos autos, subscrevendo, como já disse, inúmeras premissas estabelecidas pelo voto do ministro relator, eminente ministro Luiz Fux, e reiterando os meus cumprimentos pelo voto, entendo, sem embargo, que se impõe o reconhecimento de efeitos jurídicos somente à paternidade socioafetiva, de modo que, em meu ver, o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido para que, prevalecendo os efeitos jurídicos do vínculo socioafetivo para todos os efeitos legais, fique resguardado o direito de conhecer a própria origem. Por isso, tomando a liberdade, como eventual tese que possa derivar desta afirmação, pedindo licença ao eminente relator e os eminentes pares, proporia, diante da existência de vínculo socioafetivo com um pai e vínculo apenas biológico com outro genitor, ambos devidamente comprovados, somente o vínculo socioafetivo se impõe juridicamente, gerando o vínculo parental e direito deles decorrentes, assegurado o direito personalíssimo à revelação da ascendência genética. É como voto, senhora presidente. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que a Justiça não poderia deixar de reconhecer a paternidade biológica, já que ela foi comprovada, e que a paternidade afetiva, já estabelecida, teria importância equiparada. Também eu, na conclusão, vou acompanhar o ministro relator, negando provimento ao recurso e, portanto, reconhecendo o direito desta pessoa a ter o que ela pede, que é basicamente o direito de conhecer, de ver reconhecido, afirmado formalmente, não apenas a sua condição de filha, mas os consecutários jurídicos disso. Esse julgamento voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quinta-feira. É o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias, daqui a pouquinho, depois do intervalo. No primeiro bloco do Plenárias de hoje, vimos que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quarta-feira que a existência de paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Na sessão desta quinta-feira, o tema voltou ao plenário, desta vez para que os ministros pudessem definir a chamada tese para o caso, já que se tratava de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Os ministros debateram os termos da tese que agora vale para todos os casos semelhantes no país. No julgamento, decidiram por maioria que a paternidade biológica pode ser reconhecida, mesmo quando o filho tiver sido criado por um pai afetivo. Uma mulher de Santa Catarina, registrada pelo padrasto, pediu o reconhecimento do pai biológico e os consequentes direitos, como a mudança do nome, registro civil e direito à pensão. Os ministros decidiram que as duas paternidades podem ser reconhecidas em situações como esta. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, leu o texto da tese proposta pelo relator, ministro Luiz Fux. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado
na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. 2 ministros, Dias Toffoli e Marco Aurélio, abriram divergência quanto a partes diferentes do texto. O ministro Dias Toffoli discordou do trecho da tese que trata da paternidade afetiva declarada ou não em registro público. Segundo ele, a paternidade biológica deve prevalecer, mas no caso do vínculo socioafetivo, o registro público seria um pré-requisito para garantir os direitos previstos em lei. Só existe paternidade declarada em registro ou sentença judicial, porque é o vínculo registral que define as relações de parentesco sob o enfoque jurídico. Já o ministro Marco Aurélio discordou do termo concomitante proposto pelo relator ao tratar do reconhecimento das 2 paternidades, tanto a afetiva quanto a biológica. Mas para ele, a dupla paternidade não se aplica ao caso concreto, porque a filha pede que o nome do pai afetivo seja retirado do registro civil. Não há como termos a simbiose das 2 correntes na tese que deve esclarecer e não confundir a ser editada pelo tribunal. Não cabe esse acasalamento, mas há mais, presidente. Qual foi o pedido da autora para ter-se a retificação, substituindo-se o nome do pai afetivo pelo nome do pai biológico? Colocado em votação, o texto foi aprovado pela maioria dos ministros. O parentesco ou a paternidade biológica, ou socioafetiva, ela não precisa data vênia ser necessariamente formalizada. Portanto, ela independe do registro. Então, se ela é reconhecida anteriormente, posteriormente ou ao mesmo tempo, registrado ou não, pouco importa. O que nós decidimos aqui é que é possível a coexistência dessa dupla paternidade ou duplo parentesco. O que se propõe é a enunciação de uma tese que possa não apenas exprimir, não apenas refletir aquilo que foi efetivamente decidido, mas que, dando-se esse passo além, se potencializem esses efeitos que são inerentes ao próprio novo modelo, não é, que rege hoje, não é, o recurso extraordinário impregnado e qualificado pela nota da repercussão geral. Ainda na sessão desta quinta-feira, os ministros consideraram inconstitucional uma lei do estado do Rio Grande do Norte que promoveu a estabilidade de servidores temporários contratados entre 1987 e 1993. Eles não tinham sido submetidos a concurso público e foram incorporados ao quadro de servidores. Minha indignação foi tão grande no momento em que eu analisei essa ação declaratória anticonstitucional que eu começo dizendo, parece-me tratar de um autêntico trem de alegria para entrar servidores no serviço público sem concurso. O relator propôs a manutenção dos atos já praticados, mas determinou a realização de concurso em um prazo de 1 ano para o preenchimento das vagas. Nós ressalvamos dos efeitos dessa decisão, e aqui também eu faço, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que até a data da publicação da ata desse julgamento já tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Exclusivamente isto para os fins e efeitos de aposentadoria. Bom, sessão plenária da quinta-feira, como vimos, portanto, a tese definida em relação a este recurso extraordinário. Mas, Karina, como nós falamos no início do nosso programa de hoje, não foi o único processo importante tratando de direito de família que marcou a semana no plenário do Supremo. Sem dúvida. Essa decisão de que não há uma preponderância dessa paternidade socioafetiva em detrimento da biológica foi a decisão tomada na quarta-feira e ela se manteve quando fixada a tese da repercussão geral na sessão de quinta. Mas antes de ser iniciada essa discussão da tese, o Supremo julgou embargos infringentes numa ação rescisória que já havia sido decidida aqui no Supremo Tribunal Federal e havia sido julgado improcedente, mas no julgamento desse recurso, o Supremo acabou revertendo a decisão que lá na primeira instância já havia sido proferida, ou seja, há aproximadamente 30 anos já havia sido reconhecida a paternidade do autor falecido e, no caso, representado pela inventariante, que buscava o reconhecimento do pai, efetivamente, o pai biológico, e que só na sessão desta quinta-feira ficou confirmado. Embora ele já falecido, os direitos de herança ficariam também reconhecidos nesse caso. A situação foi a seguinte: em primeira instância, ele entrou com uma ação de investigação de paternidade acumulada com o pedido de herança.
Ganhou em primeira instância, o tribunal reformou a decisão na segunda instância, veio para o Supremo em sede de recurso extraordinário. À época do julgamento, estava em vigor o Código Civil de 1916. E o Código dizia que o filho havido fora da constância do casamento teria como pai, presumidamente, o marido da relação. E o marido teria que contestar, dentro de um prazo, sob pena de prescrição, que ele não era o pai biológico. E isso não teria acontecido. Então, teria que ser provada a separação do casal ou que o pai tivesse contestado para afastar qualquer circunstância do reconhecimento dessa paternidade. Nada disso aconteceu e a paternidade não foi reconhecida. No meio desse recurso extraordinário, ou, salvo engano, quando o recurso extraordinário foi a julgamento, o autor dessa ação de investigação faleceu. E a inventariante entrou com uma ação rescisória para tentar modificar a decisão proferida pelo Supremo. E o Supremo julgou improcedente a ação rescisória, mas foi por maioria de votos. Daí o cabimento dos embargos infringentes, que foi julgado nessa semana no Supremo Tribunal Federal. E nesse recurso, a ministra Carmen Lúcia, no voto que ela trouxe, acabou decidindo pela procedência desses embargos infringentes e acompanhando o voto divergente que já havia sido manifestado pelo ministro Marco Aurélio, lá no recurso, na ação rescisória, entendeu que haviam documentos e informações suficientes para o reconhecimento da paternidade. E com a decisão do Supremo, este processo, que já se arrastava há pelo menos quase 30 anos, já que ele teria sido iniciado em 1978, em 98 foi proposta a ação rescisória, julgada em 2000, acabou se colocando um ponto final nessa discussão aqui no Supremo. Então, filiação na quarta e filiação no início da sessão da quinta-feira foram temas de direito de família, né? Para o ministro Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, ficar bastante contente. Mas não foram só esses julgamentos que aconteceram na quinta-feira. Outros 2 casos envolvendo leis do Estado do Rio Grande do Norte também foram declarados inconstitucionais. Na sessão de quinta-feira, uma lei do Estado do Rio Grande do Norte que obrigava a Universidade Estadual a manter plantões criminais aos finais de semana e durante feriados. Então, deveria ser destacado um estudante do curso de Direito para ser o plantonista nos finais de semana para atender os casos de crimes de flagrante delito diante da impossibilidade de se pagar um advogado, também foi declarado inconstitucional. E o argumento principal trazido pela governadora do Estado era de que essa responsabilidade da prestação da assistência jurídica gratuita compete à Defensoria Pública e não poderia o Estado obrigar a universidade a ter essa despesa, esse dispêndio e essa obrigatoriedade, declarada inconstitucional também essa legislação. E uma outra lei também do Estado do Rio Grande do Norte que acabava transformando servidores temporários, também da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em servidores como se concursados fossem, sem ter prestado o concurso público. E nesse ponto, 2 inconstitucionalidades foram levadas em consideração para a decisão do Supremo. Uma inconstitucionalidade formal, já que essa lei que teria transformado esses servidores temporários em contratados efetivamente, em concursados, em efetivos, teria sido proposta por uma iniciativa parlamentar e só poderia ter sido feita pelo chefe do Poder Executivo, tratando de regime jurídico de servidores públicos, e uma inconstitucionalidade material por violar o artigo 37 da Constituição, que determina que após a Constituição, toda a contratação feita pelo Estado e a efetivação em cargos públicos deve ser feita por meio de aprovação em concurso público, o que não teria acontecido a partir dessa lei. Nesse caso, os ministros, por sugestão do próprio relator, modularam os efeitos da decisão, entendendo que todo aquele trabalho que já havia sido feito durante a vigência dessa lei, que por esses servidores, antes temporários, depois definitivos, mas de forma inconstitucional, se tornariam incólumes constitucionais, mas que houvesse um prazo de 12 meses para que a própria universidade pudesse se organizar e fazer um concurso público para a contratação definitiva de servidores para ocupar essas vagas que nessa semana foram declaradas, a sua ocupação foi declarada absolutamente inconstitucional. O ministro Marco Aurélio, vencido nessa parte da modulação, mas concordando com essa inconstitucionalidade, também acabou proferindo seu voto. E mantidos também os direitos daqueles servidores que já estivessem aposentados,
mesmo que dentro dessa circunstância, ou aqueles que já teriam tempo suficiente para pedir a aposentadoria também ficariam resguardados. E essa foi a decisão na modulação de efeitos nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99, que regulamenta os processos de ação direta de inconstitucionalidade. Ainda houve outros processos que foram julgados, mas alguns até com um julgamento iniciado, processos de importância, mas que terão continuidade. Você vai continuar acompanhando conosco aqui na TV Justiça. Esses foram os destaques, portanto, da semana entre as decisões que foram tomadas pelos ministros do Supremo, já com a expectativa, portanto, de novos encontros, na realidade, não apenas um encontro, mas novos encontros na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto no Plenário e no final de semana com plenárias. E, como sempre, obrigado pela sua companhia aqui conosco e continue na TV Justiça.